Vamos à nossa aula hoje sobre vozes verbais. O que acontece nas vozes verbais? Nós vamos estudar a relação entre o sujeito e o verbo dentro da oração. O sujeito ele pode exercer função ativa, passiva ou reflexiva dentro de uma oração em relação à ação verbal. Então, ele pode ser agente, paciente, agente e paciente. Quando o sujeito for agente, é quando ele está exercendo a função dentro da oração. Quando ele for paciente, é quando ele está recebendo a ação. Quando ele é um sujeito agente e paciente, é quando ele recebe e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, nós vamos lembrar aqui da ordem direta de um período. Qual é a ordem direta? É sujeito, verbo e complemento, certo? Então vamos fazer o estudo das vozes verbais seguindo essa estrutura aqui. Sujeito, verbo e complemento. A primeira classificação é a voz ativa, quando o sujeito ele é agente. Ou seja, quando o sujeito ele faz a ação. A estrutura é sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. É claro que toda vez que eu falar estrutura, vai ficar meio subjetivo aqui no nosso pensamento. Mas eu vou trazer um exemplo prático embaixo, para que a gente possa ver de forma melhor. O bom da estrutura é que ela vai delimitar a classificação. E você sempre vai vê-la na classificação que nós estamos apontando. Observe. A família vendeu a casa. Quem é o sujeito aqui? A família. Verbo, vendeu. Quem vende, vende alguma coisa. Então aqui é um verbo transitivo direto. A casa, objeto direto. Nesta frase, o sujeito, a família, ele está fazendo a ação ou recebendo a ação? Ele está fazendo. Olha, a família vendeu a casa. Então, quando a relação do sujeito com o verbo for uma relação ativa, uma relação de agente, uma relação de que o sujeito está fazendo aquela ação, a voz será ativa. Vamos ver um outro exemplo. Rosana comemorou a vitória. Quem é o sujeito na frase? Rosana. Verbo, comemorou. Quem comemora, comemora alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo direto. Complemento do verbo transitivo direto, objeto direto. A vitória. O sujeito Rosana está fazendo ou está recebendo a ação? Rosana ela está fazendo, ela está comemorando. Então ela é um sujeito agente, um sujeito ativo. Então este é um exemplo de voz ativa. Vamos agora para a voz passiva. Diferente da voz ativa, na voz passiva o sujeito ele não faz uma ação, ele recebe a ação. Então ele é chamado de sujeito paciente, certo? Na voz ativa, sujeito agente. Na voz passiva, sujeito paciente. A voz passiva ela pode ser dividida em analítica e sintética. Vamos vê-las. A voz passiva analítica nós temos a seguinte estrutura. Sujeito, o verbo ser, mais o particípio e o agente da passiva. Observe. Nós vamos cruzar as informações. Quem era sujeito na voz ativa vai se tornar agente da passiva. E quem era objeto na voz ativa vai se tornar sujeito. Para que fique claro, eu trouxe novamente aqui o exemplo da voz ativa. A família vendeu a casa. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito exercendo a ação, ó. A família vendeu. O sujeito aqui ele está ativo, ele é um sujeito agente. Como é que eu transformo da voz ativa para a voz passiva? Observe. O complemento do verbo vai se tornar sujeito. O sujeito vai se tornar o complemento, né? Que agora vai se chamar agente da passiva. E o verbo, nós vamos colocar nessa estrutura aqui de verbo auxiliar mais verbo principal, para que tenha o mesmo sentido da frase. Vamos lá ver como é que vai ficar? Olha aí. A casa foi vendida pela família. O sujeito aqui é quem? A casa. A casa era objeto e agora passou a ser sujeito. Agora, a casa pode fazer alguma ação? A casa ela pode se levantar do lugar e dizer assim, agora eu vou ser vendida? Não, ela não pode fazer isso. Então ela está sofrendo a ação.
Quando o sujeito sofre a ação, ele é um sujeito paciente, então ele está na voz passiva. Olha aqui, quem era objeto se tornou sujeito, quem era sujeito se tornou agente da passiva. O verbo ser, aqui nós lemos o verbo ser flexionado no passado, mas o verbo vender no particípio. A casa foi vendida pela família. Eu trouxe mais um exemplo da voz ativa para a gente ver como é que fica. Olha aqui na voz ativa. Rosana comemorou a vitória. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cruzar as informações, ó. Quem era sujeito vai ser agente da passiva. Quem era objeto vai se tornar sujeito. A vitória foi comemorada por Rosana. Vitória pode só fazer alguma coisa? Esse substantivo abstrato, ele pode exercer uma função? Não, ele não pode exercer uma função. Deixa eu só fechar aqui. Então, já que ele está sofrendo a ação, ele vai ser um sujeito passivo. Ele vai ser um sujeito paciente. Então, nós estamos aqui na voz passiva. Então, ó, a vitória foi comemorada. Voz passiva. Voz passiva sintética. Nós estávamos vendo a voz passiva analítica. Agora nós vamos ver a sintética. A voz passiva analítica, ela tem o agente da passiva, não é? Que o sujeito da voz ativa, ele se torna agente da passiva. Já na voz passiva sintética, a principal característica dela é que ele não tem o agente da passiva. Qual é a estrutura? Verbo transitivo direto ou indireto, mais a partícula apassivadora ser e o sujeito. Vamos ver aqui. Vendeu-se a casa. Olha aqui. Verbo transitivo, quem vende, vende alguma coisa, a partícula passivadora se, mais o sujeito a casa. O se aqui está sendo o complemento do verbo e aqui a casa está sendo o sujeito. Vendeu-se a casa. Comemorou-se a vitória, né? A vitória foi comemorada, voz passiva analítica. Comemorou-se a vitória, voz passiva sintética. Vamos agora para a última voz, que é a voz reflexiva, na qual o sujeito ele faz a ação e ele também sofre. Então, ele é um sujeito agente e um sujeito paciente. Nós temos a voz reflexiva simples e a voz reflexiva recíproca. Vamos ver aqui a estrutura. Sujeito, verbo, mais o pronome ato no ser. Vamos lá? O motorista enganou-se. Aqui é a voz reflexiva simples. Quem é o sujeito? O motorista. Ele mesmo se enganou. Então, ele fez a ação e ele também sofreu a ação. Ó, enganou-se. Ele se enganou. Então, é uma voz reflexiva. Ele sofre e ele também faz a ação. Essa é a simples. Agora, vamos ver a recíproca, no qual mais de um sujeito, né, um sujeito composto, ele vai participar desta ação. Os meninos cumprimentaram-se. Os meninos é o sujeito. O que aconteceu com os meninos? Eles cumprimentaram-se. Além deles estar cumprimentando a outra pessoa, ele também está recebendo esse cumprimento. Então, ele está fazendo a ação e recebendo a ação mutualmente. Então, essa é a voz reflexiva recíproca. Então, revisando, voz ativa, o sujeito ele é ativo, ele faz a ação. Voz passiva, o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação. E voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente, ele faz e também recebe a ação. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até a próxima!